Quando o senhor afirma, como eu disse para você, o fundão eleitoral é um excelente negócio para quem recebe, no contexto das afirmações anteriores, o senhor quis dizer que o MBL e seus membros destinam verbas do fundo eleitoral para fins diversos do previstos na legislação ou sem contraprestação de serviço? Caso negativo, o que o senhor quis dizer? Eu quis dizer que é um excelente negócio. Que vocês e seus familiares mamaram gostoso no nosso dinheiro, resposta. do meu dinheiro. Resposta justiça. Não foi feita tal afirmação. Pra câmera. Eu estou dizendo que é um excelente negócio, suas felinas. Agora pra justiça. Eu não disse tal afirmação, eu não disse. É engraçado, né? É engraçado isso. Vagabundo frouxo. Além de tudo é frouxo. Sim, nós vamos responder o Bafento de Embu, que está aí na tela. Ele fez um vídeo de 45 minutos, né, onde ele responde uma interpelação judicial que lhe foi feita, porque é o seguinte, o vagabundo, esse bandido aí, né, eu chamo de bandido afirmando categoricamente que ele é um bandido, né, se ele não gostou ele me processa, que eu vou lá e vou provar que, olha, esse sujeito aqui é bandido, né, ele comete crimes em sequência, né, como bom bandido que ele resolveu responder à interpelação judicial, que foi feita justamente para que ele pudesse esclarecer as ilações que ele faz. Se ele é brabão mesmo, como ele mostra que ele é aí dentro do quarto dele, ele responde lá à interpelação judicial. Ele para de fazer ilações e ele vai lá e afirma as coisas, concretamente. Justamente por isso foi feita a interpelação ao vagabundo. Lembrando que o irmão dele, né, o mamão dele, o Gugu, já me processou também, né, pedindo para tirar vídeo meu do ar. E ele aqui faz um vitimismo danado. E eu já deixei tudo bem separadinho aqui, com vários arquivos que já estão na mão da nossa querida operadora Ana e que eu vou usar ao longo da live para refutar ponto a ponto do que ele faz. Ponto a ponto do que ele faz. Ele conta a mentira, eu vou lá e mostro a verdade, por A mais B. Foi na justiça brasileira chorar após eu ter feito o vídeo MBL, Missão Mamata, e o vídeo a respeito do Kim Kataguiri, que agora vai pegar o fundão eleitoral. Aliás, se você não assistiu esses vídeos, eu realmente recomendo que vocês assistam. Adivinha quem é que foi chorar? Os amiguinhos do Lambicu de Kiev. Se ela cagar, você limpa um pouco dela com a língua. Agora não é mais vamos questionar tudo. Vamos processar todos que questionam. Pausa. Todos que mostram aquilo que eles fizeram. Minha querida Ana, abra pra mim o documento chamado Processo Renato Gugu, né? Então, relembrem aqui o que esse arrombado falou. Eu vou me segurar aqui nos palavrões, tá? Por mais que eu esteja tratando com bandido, e pra mim bandido não tem direito nenhum, né? É direito penal do inimigo neles. O vagabundo tá dizendo que a gente diz que agora vamos processar tudo. Nós fomos chorar na justiça. Nós não aguentamos as críticas e resolvemos calá-lo. Vamos ver quem processou quem primeiro? Põe aí na tela aí pra mim. Dá um pouquinho de zoom. Dá só um pouquinho de zoom. Olha lá quem me processou. Ó. Luiz Gustavo de Moura Caim. Quem é esse? Quem é Luiz Gustavo de Moura Caim? É o irmão do bandido Nando Moura. Sim, que me processou. Achou que com esse processinho patético ia fazer eu recuar 1 milímetro do que eu falo dele. Tá? Coloca pra mim na página 13 desse processo. Na página 13 desse processo, com zoom, por gentileza, porque eu uso 6 graus de lente. Eu quero a decisão, a parte final da decisão, tá? Sobe lá. Olha só o que ele me pediu no processo, tá, pessoal? Pagamento de indenização por danos morais de R$30 mil. Liminar para impor a obrigação de fazer consistente na retirada dos vídeos mencionados na inicial. E direito de resposta. Então olha só quem processou primeiro. Quem foi chorar na justiça, seu vagabundo de merda? Foi o seu irmão. Foi o seu mamão. Que foi lá me pedir R$30 mil e pra eu retirar 2 vídeos meus do ar. Porque não aguenta ouvir a verdade, seu vagabundo. Você tomou uma interpelação judicial, sua anta. Ao menos tenta consultar o seu irmão. Eu não sei se ele é muito inteligente, né? Porque haja visto as bostas que você fala,
né? E como você disse que o seu advogado é o seu irmão, que inclusive é funcionário público, a gente vai falar disso já já, ao menos peça para ele te orientar corretamente. Na interpelação judicial não pede a exclusão de nenhum vídeo, apenas pede que você explique as ilações que você faz, seu vagabundo. Agora, no processo do teu mamão, abre aí pra mim. Olha lá na última linha ali, ó, a decisão da juíza, né? Diante do exposto, ausentes por hora os requisitos autorizadores da medida de urgência, indefiro o pedido de tutela antecipada. Ou seja, ele pediu liminar para retirar meus vídeos do ar para me calar. Não é isso que você tá dizendo agora, seu bandido de merda? Ai, eles usaram a justiça. Você me processou isso daí, acho que já tem uns 2 meses. Já perdeu a liminar e vai perder o processo. Achou que ia fazer... ia ficar me processando e eu ia recuar? Você acha que eu tenho medo de você? Olha, eu já tomei processo da campanha do Lula, eu já tomei processo da campanha do Boulos, eu já tomei processo 3 da campanha do Gil Diniz, do Boulos foi 3 também, do Lula em 2022, dos mais diversos, de movimento de invasão, de político do PSOL, do PT. Você acha que eu vou ter medo do bafo de Embu? Faça-me o favor. Faça-me o favor. Então, primeira mentira, já nos primeiros segundos, o vagabundo não consegue fazer um vídeo que ele fale 1 minuto de verdade. Ele já consegue mentir já no primeiro minuto. Primeira mentira aqui, já desmascarada. Vamos voltar pro vídeo dele. Então foram lá chorar na justiça. Igual o seu irmão. Aqui, ó, o falidor de empresas, né? Aí com umas dívidas milionárias, ele e o papai, Renan Santos, e o seu irmão, o Salsicha. Bom, mais uma mentira que vocês já estão cansados de ouvir, né? O Renan trabalhava com recuperação judicial, portanto, as dívidas não eram dele, seu animal, e sim das empresas que tinham dívidas que eram compradas para serem recuperadas e posteriormente vendidas, seu animal. Hoje eu vou responder cada um dos questionamentos que o MBL me fez. Agora, se vocês forem me processar, processa logo uma causa de R$1 milhão, né? Não vai pedir justiça gratuita. Que coisa patética. Pausa. Você embolsou aí. Ana, digita pra mim no Google o seguinte. Artigo 61 da Lei 9.099. Vamos ler aí a lei, o artigo 61 da Lei 9.099 de 95. O artigo 61 da Lei 9.099 de 95... Não, ele tá ótimo, só ali já basta. Define infrações penais de menor potencial ofensivo. São consideradas aquelas contravenções penais e crimes cuja pena máxima combinada não exceda 2 anos, cumulada ou não com multa. Essa definição é crucial para determinar a competência dos juizados especiais criminais que são responsáveis por processar e julgar tais infrações. O que isso significa traduzindo aqui, pessoal? Se fosse um processo em que se tratava de uma pena de até 2 anos, ela normalmente vai ao juizado especial criminal. Como não se trata de um processo, esse animal não entendeu ainda, se trata de uma interpelação judicial, ela necessariamente vai ao juizado especial criminal. Ele tenta dizer como se a gente tivesse buscado, supostamente, a justiça gratuita, como quem não tem certeza daquilo que está afirmando. Só que a gente não está afirmando ainda. Por isso que é uma interpelação. Já vi. Por isso que é uma interpelação. Mas a ANTA não consegue entender isso. Agora, sabe quem buscou justiça gratuita para processar quem? Mamão! Mamão de Bafo Moura! Mamão do vagabundo! Ao me processar, buscou justiça gratuita. Por que será? Por que ele não faz esse questionamento ao irmão dele? Consegue ver a incoerência? O quanto é vagabundo, é mentiroso e o quanto que é fácil desmentir o argumento desse animal? Viu como é fácil? Vamos seguir. 1 minuto e 20 ainda, hein? Já tem 3 mentiras já. Quase R$90 mil em 2 clipes patéticos, hein? Me processa aí em R$1 milhão. Eu quero ver. Vai ter que ser em 1 milhão, hein? Hã? Então é o seguinte, recentemente, o nosso querido guerreiro de Kiev, ele se envolveu aqui em uma polêmica, chama polêmicas. Fala agressiva de Arthur Duval gera polêmica em Sergipe. Porque ele ficou revoltado que em Sergipe estão usando emenda parlamentar para contratar Wesley Safadão. E se fosse no gibizinho do Gutinho, hein? O gibizinho do Gutinho, o heróizinho. Tá aqui a fala do lambedor de pausa. Presta... Então, eu já mostrei isso daqui 1 milhão de vezes, o Guto já gravou vídeo, etc. Mas, novamente, olha o que o vagabundo está comparando uma cidade
fudida na PQP de Sergipe, desculpa o palavrão, na verdade a abreviação aqui do palavrão, que gastou mais de R$1 milhão para levar um show do Wesley Safadão, e essa foi a crítica que o Arthur fez. Ele está comparando isso com isso. Resposta do Guto Zacarias sobre a emenda para a Sociedade dos Veteranos de 1932 para receber alunos da rede pública de ensino com aulas, artes e palestras, das quais, aí tem as fotos aí na imagem, alunos de escola pública são levados a conhecer o obelisco. Chegando lá, eles são recebidos por uma pessoa especializada que conta a história de 1932 de forma lúdica para as crianças entenderem. Depois são recebidos por uma artista plástica que leva eles para desenhar, para fazer desenhos que fazem alusão à Revolução de 32. São recebidos por uma pessoa vestida como um combatente de 32. Passam o dia, à tarde, ali no obelisco, um lugar que, se não fosse o mandato do Arthur Duval e do Guto Zacarias, talvez não estaria lá hoje. Talvez não estaria lá hoje. Porque a Sociedade de Veteranos de 32 cuida daquele local, e as emendas que foram enviadas, tanto pelo Arthur como pelo Guto, mantêm viva a nossa história. Uma história que a gente tem muito orgulho de contar da Revolução Constitucionalista de 32. Então esse vagabundo está querendo comparar o show do Wesley Safadão com uma emenda para alunos da rede pública conhecerem a nossa história e visitarem algo que é patrimônio cultural e histórico da cidade de São Paulo. Olha o nível da vagabundagem. Olha o nível da vagabundagem. Vamos seguir. Presta atenção no que eu vou falar, que eu não vou poupar palavras. Povo burro do caralho, povo de chimpanzil, gente muito burra, gente filha da puta, retardada. Aplaude quando o deputado vai lá e fala: eu trouxe emenda parlamentar pra trazer o Wesley Safadão. Já estou firmando o compromisso de trazer ele no ano que vem de novo. E a galera aplaude, velho. Eu vou te falar outra coisa que a galera aplaude. Aplaude gastar quase R$500 mil em promoção das próprias redes sociais em período de campanha, que foi o que a Amanda Vettorazzo fez e que o mamato golpista fez. Aplaude boneco inflável. Aplaude R$41 mil em caixa Abre de papelão. Abre aí o arquivo. Essa é a Marina Helena, tá? Não tô dizendo que ela fez nada de errado. Nada disso. Mas a Marina Helena, como vocês podem ver ali, ela gastou R$1,5 milhão em divulgação em patrocínio de rede social. Ela gastou R$1,5 milhão de fundo eleitoral na campanha dela para divulgar a rede social dela. A Marina Helena, sabe quem pediu voto pra Marina Helena nas eleições de 2024? Sabe? Vou dar uma dica, ó. Exatamente. Esse vagabundo pediu votos para Marina Helena. Ele não achou nenhum problema ela gastar R$1,5 milhão com isso. Mas ele acha muito problema que na minha campanha tenha gastado, acho que nem 200 mil com patrocínio de rede social, para impulsionar o meu número para as pessoas que me seguem. Porque, como todo mundo sabe, em época eleitoral, todo conteúdo político perde absolutamente todo o alcance, e por isso as pessoas utilizam patrocínio, impulsionamento, principalmente para a própria base de seguidores saber o meu número, etc. Como votar. O Bafo Moura, ele também faz uma grave acusação de que na minha campanha, vocês não vão acreditar, tá? O candidato, ele recebe um recurso para ele gastar com material de campanha, certo? Recebe dinheiro lá pra você gastar com material de campanha. Sabe o que eu fiz? Eu gastei com material de campanha. Vocês sabiam disso? Eu gastei com material de campanha. E mais, eu ainda fiz uma campanha massiva durante 45 dias para que as pessoas recebessem esse material aqui, ó, na casa delas. Pode dar play. Isso é uma partezinha só, tá? A gente mandou quase 10 mil ou algo em torno disso para as pessoas. Clica ali naquele azulzinho ali, ó, do segundo aí. Porque essa foi uma ideia que eu copiei, pode colocar na tela, do meu querido amigo professor Roque em 2022. Eu copiei a ideia dele, ele fez esse mapa, até a parte de trás é igual do meu, botei o mapa mundi e tal, fazendo alusão a um assunto que eu falo bastante, que vocês sabem muito bem.
Copiei dele e fiz o mesmo em 2024, 2 anos depois. Vocês podem comparar o valor que ele gastou com o valor que eu gastei. A minha caixa ainda era maior do que a dele. Vocês vão ver que o valor é praticamente o mesmo, né? Isso mesmo sendo 2 anos depois e com um material que era maior, porque eu colocava junto, para quem pedia, o adesivo de carro para as pessoas. Então sim, gastei o dinheiro fazendo material de campanha. Deixa eu entender. Realmente Você gastou dinheiro de criminoso. campanha pra fazer material de campanha? Pra fazer material Que de absurdo, campanha. Renato. Pra fazer material de Não campanha. acredito. Realmente é um crime aí que. E mais, eu divulguei isso massivamente. Tem lá, tem lá na pasta, acho que é papelão 2. Coloca aí pras pessoas. Esse aí, ó. Pessoal, Olha só. estamos terminando de montar a primeira leva Ó. do box anti-bolso. Se você quer garantir o nosso material com adesivo fora bolso diretamente na sua casa, de graça, clica no link aqui desse story. Dia 6 de outubro é 44999. Não, mas esse vídeo é secreto, né? É secreto. O Icred pergunta ali pra mim, pô, e você ganhou a eleição? Não ganhei. Né? Apesar que em 2022 eu tive mais votos do que 10 deputados que foram eleitos, tá? Quem não ganhou a eleição também e usou fundo partidário foi o pai do Nando Moura. Né? Para quem não sabe, o senhor Antônio Luiz Caim, que usou o fundo partidário do Partido Verde nas eleições do ano de 2000, tá? E teve, sabe quantos votos? 70 votos. Tem aí também, Ana, na pasta, coloca aí, ó, Antônio Luiz, candidato. Olha lá, Antônio Luiz Caim. Você pode ler pra mim, Ana, o que tá escrito ali, ó, na principal atividade? Que é a principal atividade dele? Servidor público estadual. Ah, então o pai dele era servidor público. Entendi. Era um mamateiro, então? O pai dele era um mamateiro, segundo o que ele acha? Mas, Renato, ele teve cargo... ele prestou concurso, verdade. Mas ele também teve cargo comissionado no governo do PT de Embu das Artes, tá? Ele participou do governo do PT de Embu das Artes, do governo do PDT. Foi assessor comissionado, por indicação política, da Secretaria de Educação de Embu das Artes, da Secretaria de Turismo. Sim, trabalhou lá. Comissionado, por indicação política. E aí, ó, lá embaixo, ó, põe aí na tela. Ali, ó, votos nominais. Votos nominais, sabe quantos votos ele fez? 74 votos. 74 votos. Usou o fundo e fez 74 votos. Bom, pelo menos eu fiz 55 mil, fiz 19 mil na cidade. Acho que é um pouco mais relevante, né, do que essa votação. Mas vamos lá. Comparsas, irem na justiça me cobrar por cobrar vocês, seus merdas. Cada dia vocês perdem mais votos. Cada dia vocês perdem mais o apoio popular, porque vocês são hipócritas. Toda a galerinha lá que vai, futuros membros do Partido Missão, mamando gostoso no fundão eleitoral. Que moral você tem pra falar aqui da emenda pro Wesley Safadão? Uma pausa. Não foi 300 mil... Essa também é outra revelação que ele faz, que é fantástica. Vocês não vão acreditar, tá? Mas na minha campanha e na campanha de membros do MBL, vocês não vão acreditar. Quais pessoas trabalharam com essas pessoas? Vocês não vão acreditar se eu contar aqui pra vocês. Por exemplo, ali, ó, o Faustino. Sabia que na campanha dele, ele preferiu chamar pessoas do MBL pra trabalhar com ele na campanha? Sim! Ao invés dele chamar, sei lá, pessoas do PT, pessoas do PL, pessoas do Bafo Moura. Não, ele chamou pessoas do MBL, que pensam igual a ele, que fazem parte do mesmo movimento, que têm os mesmos ideais que ele, para trabalhar na campanha deles. Realmente é algo assim que ele desnudou. Ele acabou com a gente. Sim, nós chamamos pessoas do MBL para trabalhar em campanhas do MBL. Não, a gente não chamou pessoas do PT para trabalhar em campanha do MBL, não chamamos pessoas do PL para campanha pessoas do MBL para trabalhar em campanha do MBL. Realmente ele descobriu que a Terra é redonda. Desculpa o Super Xandão aí que deve estar nos assistindo, um abraço, mas ele descobriu esse fato. Realmente acaba nos desmascarando, né? R$100 lá pra emenda do Gutinho, do herói, o Gutinho, ele não sabia que ia fazer o gibizinho do Gutinho. Tá que nem o Lula já, hein? Eu não sabia. Tá que nem o Mito, eu não sabia de nada, né, seu vagabundo? Agora eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui. Eu vou ler uma coisa pra vocês. Preste atenção. E aí vocês vão dizer se é a minha opinião ou se isso é um fato. Fique de olho em quem, mesmo falando contra o fundão, usará nas eleições. Virei o segundo deputado mais votado do maior estado do Brasil sem usar um centavo de dinheiro público e mostrei que dá pra fazer sem usar a verba do estado. Mesmo se o fundão for de 20 trilhões, eu nunca vou usar. Esse tweet do Arthur
foi em 2021, né? Pra quem não sabe, naquela época o fundo era de 1 bilhão, nem 1 bilhão de reais chegava. Hoje esse fundo foi para 6, 7 bilhões de reais. Partidos como o PL recebem 1 bilhão de reais. A gente viu que com o passar do tempo, essa disputa se tornou inglória, se tornou uma disputa feita para você não conseguir enfrentar. Além do mais, o próprio Arthur, ele não foi candidato depois disso, né, como vocês bem sabem. Está previsto, e a gente fala isso no Livro Amarelo, a gente fala isso em congresso, de que o MBL, a missão, uma vez no poder, sim, nós vamos trabalhar para acabar, ou no mínimo, reduzir o fundo eleitoral. Assim como fez o Kim Kataguiri em 2021, quando aprovou uma emenda LDO para... uma emenda LDO que não deixou que o fundo aumentasse mais ainda, senão ia ser muito mais do que 6 bilhões. Mas graças ao Kim Kataguiri lá em 2021, que votou contra novamente o aumento do fundo partidário, que agora até o Nicolas Ferreira e tantos outros votaram a favor. Ou seja, todas as oportunidades que a gente teve para votar contra o fundo eleitoral, nós votamos, nós articulamos, nós aprovamos uma emenda para não aumentar mais ainda, senão o fundo eleitoral seria maior. E o que a gente viu nas experiências internacionais, eu principalmente, eu estive lá em El Salvador, na eleição e na posse do Bukele. O partido dele, Novas Ideias, utilizou recurso público, assim como todos os outros, de El Salvador, para chegar ao poder. Chegando lá, sabe o que eles fizeram? Eles acabaram. O Javier Milei, com o Libertar Avança, a mesma coisa. Então, sim, nós testamos algo, vimos que depois não seria possível, e sim, mudamos aquele direcionamento que tinha dado anteriormente. Testamos algo, vimos e mudamos. Agora, eu ficaria muito mais... eu acharia que seria algo muito pior se eu tivesse mudado de opinião, Ana Ering. Eu ficaria triste se eu tivesse mudado de opinião sobre isso, tá? Essa minha opinião nunca mudou, sempre foi a mesma. Eu acho que homens biológicos não são mulheres. Homens biológicos não são mulheres. O Bafo Moura, em 2013, né? Ele tuitava isso daí, ó. Para mim, é mulher, sem problemas. Tem um arquivo do lado agora. Nando Travequeiro 2. Ó, transgênero não é homossexual. Toda a psique da pessoa é de outro gênero. É uma coisa completamente diferente. Contra isso ninguém fala nada. Ou seja, ele acreditava que homens biológicos são mulheres. Esse é o tipo de opinião que eu nunca mudei. A minha opinião é totalmente diferente dessa. Tá? Eu ficaria, sinceramente, chateado se tivesse alguém aqui que mudou de opinião dessa forma. Primeira pergunta dos chorões. Quando o senhor afirma que o fundão eleitoral é um excelente negócio, o senhor quis dizer que os membros do MBL utilizaram recursos para fins diversos dos previstos na legislação? A minha resposta. Há de se considerar, primeiramente, que os peticionantes, ele e o irmão dele, fazem parte de movimento político que pretendia instituir partido político com finalidade de eleger representantes do povo. E por isso mesmo estão sujeitos a escrutínio e às críticas daqueles que pretendem representar. Esqueceram, né, vagabundos? Vocês se esqueceram. No caso, a expressão excelente negócio refere-se à percepção crítica sobre os altos valores recebidos através do fundão eleitoral por determinados indivíduos. Então o que ele estava falando, pessoal, é que reflete-se a percepção do... Veja bem, que é uma percepção sobre um escrutínio público. Ou seja, o vagabundo, na hora de fazer a ilação, ele diz que é um excelente negócio, que é não sei o quê, que é bababá, né? Dando a entender que se estaria fazendo algo irregular, ilegal, estava tendo um desvio, né? É isso que ele disse. Né? E depois eu vou mostrar os vídeos aqui, o que ele falava antes e ele falando agora. Tá? Fica tranquilo que ainda tem muita coisa. Então, o vagabundo na hora, e justamente por isso foi feita a interpelação, para o vagabundo ver, se ele é homem, e ele mostrou que não é, um frouxo, né? Tanto é que arrega e foge do debate pra mim, por mais que o Vilela, o pessoal do Inteligência Limitada já tenha nos chamado pra fazer o debate lá, eu aceitei de pronto, até porque foi eu que chamei, e ele fugiu como uma cadela sarnenta, que ele é um frouxo, um covarde, sumiu, né, e não aceitou a proposta de debate. Então, a interpelação judicial foi feita pra isso, pra ele mostrar ali, pra ele, né, bater ali na mesa e falar, é isso mesmo que eu falei, a ilação que eu tô fazendo é isso, ó. Eles fizeram um excelente negócio. Eles desviaram. Mas não, né?
Aí ele finge de brabão em frente às câmeras e a resposta no papel é: olha, não obstante que se trata de movimento político, veja bem que eu gostaria de dizer que vagabundo, além de tudo, é frouxo, é covarde. Haja vista que os valores percebidos pelo fundão eleitoral ele destinam-se à terminar a realização de resposta, campanhas políticas, sendo que os requerentes se valem do expediente de contratar pessoas ligadas à própria família dos dirigentes políticos para realizar tais campanhas. Vocês viram os clipes patéticos? De modo que o dinheiro vindo do pagamento de imposto pelo povo acaba beneficiando pessoalmente familiares. Salchichicha? É salchichicha? É salchichicha? Acaba beneficiando pessoalmente familiares dos membros dirigentes do partido político dos requerentes deles. A menção aos valores pagos se baseia em informações públicas constantes nas prestações de contas. Apesar da imoralidade flagrante, inclusive que antigamente era denunciada por membros do próprio MBL, em nenhum momento foi afirmada a ilegalidade, cabendo aos órgãos competentes como o Ministério Público avaliar de maneira rigorosa as regularidades do fato. E eu espero que o Ministério Público investigue cada centavo Pronto. que vocês colocaram nisso daí. Então, ele quer que o Ministério Público investigue, tá? Ele quer que o Ministério investigue. Eu peço que você abra aí, Ana. Só deixa eu dar uma informação aqui. A Justiça já investigou. O Ministério Público já investigou. E vamos ver o que eles disseram? Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de vereador, piriri pororó, parecer técnico, concluindo pela aprovação dos presentes das presentes contas ao que anuiu quem? O Ministério Público, tá? É o relatório, decido. As contas foram apresentadas tempestivamente, constando nos autos as peças exigidas pela legislação eleitoral. A prestação de contas está corretamente formalizada, permitindo fácil compreensão das informações. Ante o exposto, considerando o parecer técnico conclusivo e a manifestação de quem? Do Ministério Público, né? Julgo aprovadas as contas prestadas por Renato de Souza Batista, candidato a vereador de São Paulo, com fruto... Então, o animal, o Ministério Público já investigou, a Justiça já viu, tá? O que não faltaram foi denúncias de adversários políticos. E sabe qual foi a resposta deles, seu animal? Que tá tudo perfeitamente legal. As minhas contas, elas não são nem aprovadas com alguma ressalva, como é a da maioria. É aprovada 100%, de cabo a rabo, do início ao fim. Porque a gente sabe exatamente aqui o que a gente tá fazendo, o seu vagabundo. A gente sabe exatamente o que a gente tá fazendo. A segunda pergunta para mim é a seguinte. Quando o senhor afirma que Amanda Vettorasso e Renato Batista pagaram R$43 mil e R$84 mil do nosso dinheiro para essas gestões e produções artísticas do irmão do Renan Santos, o senhor Alexandre Santos, o senhor quis dizer que houve algum tipo de apropriação ou desvio de dinheiro público? O avião do Lula, bilionário, tá na lei. O orçamento secreto, tá na lei. As diversas máquinas de engraxar sapato no palácio do Lula, tá na lei. O salário de R$100 mil de Jair Bolsonaro, tá na lei. É a imoralidade flagrante, absurda, e vocês sabem disso, seus sem vergonhas. A minha resposta para eles: não foi feita qualquer acusação de apropriação ou desvio. Não foi feita, pausa. Então você vê, né? Ele paga de brabão pra câmera. Olha a resposta aqui que eu dei pra Justiça. Eu não fiz nenhuma acusação, tá? De nenhum desvio, nem nada do tipo. Não fez, né, vagabundo? A gente sabe que você não fez. Porque você é vagabundo. Você vive no campo da ilação. Você sobrevive fazendo ilação. E vamos falar sobre moralidade, então? Vamos falar sobre moralidade? O pessoal perguntou por que o mamão dele me processou, né? Uma das coisas que o mamão dele me processou é que, certa vez, o Bafão Gembu, ele falou que um rapaz que trabalhava num gabinete, acho que do Faustino, tinha feito um tweet contra ele. E essa pessoa não podia fazer um tweet porque ela era um servidor público. E olha só que curioso. O mamão desse vagabundo do Nando Moura é servidor público, né? Procurador lá em Embu das Artes. Mesmo sendo funcionário público, ele defende o Nando Moura dos seus processos. Ok, tudo legal. E também está defendendo ele desse processo. Ele alega no processo ali que, olha, eu sou funcionário público, tem a decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que sim, eu posso advogar mesmo sendo procurador. Beleza, decisão lá do STF, vamos respeitar essa decisão. Mas não venha ele me dizer, como ele dizia no passado, ele parou de dizer, né, porque eu desmascarei ele sobre isso, que pessoas que trabalham, que são funcionários públicos, trabalham em algum gabinete de alguém do MBL, não pode fazer um tweet, sendo que, né, o irmão dele, nas mesmas condições, de maneira absolutamente legal, sem nada de errado, também faz o mesmo defendendo dos seus processos privados.
Ele vai falar se do clipe manifesta já ou veementemente já contra o Instituto do respondo? Fundão Eleitoral enquanto um instituto legalmente previsto para o financiamento de campanhas políticas. Novamente, como dito na visão do requerido, a minha, se trata de instituto que, ao invés de fortalecer a democracia, subverte a máquina de marketing mais preocupada com a imagem do que com propostas efetivamente válidas para o engrandecimento da nação. Você mesmo falava isso, canalinha. Era você mesmo que falava isso. No caso específico, a crítica apresentada se refere à destinação de valores públicos a uma empresa ligada à familiar de um dos membros dirigentes do movimento, especialmente considerando a baixa repercussão e qualidade do conteúdo contratado. Pra fazer o quê, hein, brother? 70 mil views no canalzinho falido? Hein? Pra ter aquela qualidade de bosta de câmerazinha de celular? Quase 90 mil reais? Em São Paulo vai mudar. A cidade nova era vai chegar. Vai, Renato. Vai, pensador. Pega ele, Renato. Eu fiz um clipe que pegou 777 mil visualizações, agora tava vendo o número, com 5 mil. Hein? Eu acho um absurdo esse Vamos lá. argumento dele dos 5 mil. Vamos lá. Não, vamos lá. Vou responder ponto a ponto aqui. Esse vagabundo, ele diz que nós gastamos 40 mil reais pra fazer um clipe. Isso é mentira, tá? Isso é literalmente mentira. Eu fiz pelo menos 7 propagandas, só que me lembro aqui de cabeça. 3 pra televisão, 3 de rádio e o jingle. Tá? Então a gente tá falando pelo menos aí de 7 propagandas que foram feitas, que ele fala que teve 70 mil visualizações. É que não dá pra ver que o Valete ali tá bem em cima agora, Ana, da visualização. Eu vou tirar. Esse é um desses 7, né? Um desses 7, somente no meu Instagram. 800 mil visualizações, tá ali no canto. 800 mil visualizações só no meu canal. Foi postado em... Só no meu Instagram. Foi postado em vários outros. Esse daqui é outro. 432 mil visualizações. Né? Ele está comparando... Ele fez uma questão aí de comparar a visualização dele. Né? Que o clipe dele foi muito foda. Que foi, segundo ele, uma das músicas mais ouvidas no país. Né? Por mais que não seja uma música dele, né? Ele fez um cover de uma banda que ele mal deu os Chupa, Wesley créditos. Safadão. Que ele mal deu os créditos e ele disse que foi um puta sucesso. Sendo que se ele fizesse um vídeo cagando, depois que ele ficou 2 meses e meio fora da internet, de tanto que ele apanhou de mim, ele precisou cuidar da cabecinha que estava passando mal. Qualquer coisa que ele postasse nessa volta ia ter visualização, né? Então, mais um argumento mentiroso, falacioso, desmontado. Aliás, esse clipe que ele põe da Amanda aí não foi um dos clipes que foram feitos com o Alexandre. Né? Então, novamente, mais uma distorção aqui. Não, e o que me incomoda muito desse argumento dele de que ele gastou só 5 mil, porque eu penso assim, é que ele tinha o carro. Mas se eu não tenho carro e eu quero fazer um vídeo, eu preciso alugar um carro, certo? Ou, por exemplo, se eu fizer um vídeo dentro de uma Ferrari, eu não conto a Ferrari, mesmo que eu tenha que alugar ela, porque eu tenho uma Ferrari. Foram lá como mariquinhas na justiça gratuita brasileira. Vamos lá. Desmontado essa Terceira pergunta. mentira Quando de o senhor justiça afirma gratuita, que o irmão do né, que ele tá mentindo aí, literalmente, sobre isso, eu já respondi isso logo no início, né, uma flagrante mentira. senhor Renan Santos, o salsicha aqui, conseguiu embolsar na brincadeira R$ 86.368,18. O senhor quis dizer que houve algum tipo de apropriação indevida de recursos destinados ao financiamento eleitoral? Caso negativo, o que o senhor quis dizer? Eu quis dizer que esta beleza aqui, para fazer 2 clipes patéticos, embolsou R$ 86.368,18. Exatamente isso que eu disse. Ótimo. Resposta para a Justiça. Reiteram-se os argumentos utilizados anteriormente acerca da opinião do requerido, eu, sobre o fundão eleitoral e a contratação de familiares com recursos dele provenientes. A crítica se refere à percepção da desproporcionalidade entre valor gasto com recursos públicos e a qualidade ou impacto do material produzido, conforme amplamente disponível nas redes sociais e fontes públicas. Isso é público. Vocês querem me questionar da esparrela que vocês fizeram com o nosso dinheiro, o meu dinheiro? Olha, talvez ele ficaria feliz, ele até falou de carnaval, né? Até esqueci de dizer isso, né? Talvez se a gente tivesse pegado uma bosta de banda de heavy metal que nunca fez sucesso em lugar nenhum, botasse uma bosta de uma bandana igual um adolescente, mesmo tendo mais de 40 anos, e fosse lá gritar no aniversário da cidade de Embu das Artes, onde tinha lá um monte de senhora que, sei lá, queria ver o Leonardo cantar, mas não, eles tiveram que ouvir a banda Pandora 101, desse vagabundo, desse bandido aí, tá? Que tentou indicar o baixista dessa banda, que nunca fez sucesso em lugar nenhum, pra trabalhar no gabinete do Gil Diniz, né? Depois a gente põe aí, tem aí também, ó,
É não sei o que Gil aí no arquivo. Tentou indicar o amiguinho dele, baixista da banda, que nunca fez sucesso. Se a gente tivesse ido no aniversário de uma cidade, bancada com dinheiro público, do PT, onde ele só tocou porque o pai dele tinha envolvimento político com os políticos do PT que governavam a cidade, aí talvez ele ia estar aplaudindo a gente. Talvez ele ia estar dizendo, olha, é isso aí, é isso aí. Estão usando aqui a audiência cativa das pessoas que estão nessa festa bancada com dinheiro público, que estão aqui pra ver outra coisa, e botar lá a banda de bosta dele pra se autopromover, já que eles nunca fizeram show em lugar nenhum. Né? Inclusive o baixista dele aqui, acho que era baixista, baterista, sei lá que desgraça que é, põe na tela aí. Ó, ele fala, ó, sugeri sim você colocar o Marcelo Pacheco no seu gabinete. E você teve toda a liberdade de recusar. Coincidentemente, né, o Gil Diniz não colocou o cara e olha, adivinha só o que aconteceu? O Nando Moura virou inimigo dele. Virou inimigo porque não colocou o amiguinho da banda fracassada, lixo, que ele mesmo assume numa entrevista pra Vice, que ele fazia 2 shows por ano, coincidentemente 2 shows de prefeitura, né, de Embu das Artes e das cidades ali do lado, que vocês faziam, em festas bancadas com dinheiro público. Quarta pergunta da turminha de mamadores de dinheiro público, mamadores de fundão eleitoral e de fundão partidário. Novamente, Não, quem mamou fundo partidário na eleição de 2000 pra vereador em Embu das Artes foi o teu pai. Quem usou o fundo partidário do PT, do PV, que estava apoiando o PT, foi o teu pai. Foi o teu pai que usou. Você não vai chamar ele de vagabundo, de mamador? Você não vai chamar ele disso? Ah, tá, entendi. Vamos seguir. Missão Mamata. E Kim Kataguiri vai pegar o fundão? Recomendo que você assista. Quarta pergunta das belezas. Quando o senhor afirma ganhar ou não a eleição é um mero detalhe, o importante é que todo mundo que faz parte da brincadeira mame bastante naqueles meses em que eles pedem voto. O senhor quis dizer que o MBL e seus membros utilizam a estrutura do movimento para se apropriarem de dinheiro público? Caso negativo, o que o senhor quis dizer? Eu quis dizer que a mamata para vocês foi ótima. Foi gostosa, foi maravilhosa, mamaram gostoso o leitinho que escorre das tetas do dinheiro público, do nosso dinheiro. Pera, pausa. Hã? Pausa. Mamou o leitinho que escorre. Ô, cara, na boa. Assim, vá lá com seus travestis lá. Vá lá com seus travestis que você acha que são mulheres, né? Você diz que homens biológicos são mulheres, né? Se eles disserem que são. Você disse isso. Ninguém tá colocando palavra na tua boca. Quem disse isso foi você. Tá? Vá lá com eles, lá, escorrer leitinho da boca de sei lá da onde, meu irmão. Que papinho estranho. Que papinho pra lá do estranho, hein? E outra coisa, né? É curioso isso, porque... como vocês sabem, eu trabalhei junto com o Arthur na Assembleia, fui chefe de gabinete lá dele. Na época, a gente podia ter, enfim, sei lá, um número X de assessores, auxílio não sei o quê, auxílio de carro. Depois eu fui chefe de gabinete da liderança, eu podia ter um carro lá. A gente tinha uma verba de gabinete lá de 40 mil reais por mês, a gente usou zero. A gente abriu mão de todos os privilégios que tinha lá. Durante 4 anos. Todos os mandatos do MBL fazem isso. Todos os mandatos do MBL fazem isso. Mas não, né? A gente, na verdade, somos grandes mamadores, porque a gente esperou 10 anos para pagar 40 mil reais ao Alexandre para ele produzir 7 propagandas de televisão e rádio para mim. Foi isso, pronto. Foi isso. Nós somos, então, os piores mamadores da história. Porque a gente teve 10 anos de mandatos do MBL e a gente abriu mão até daquilo que, assim, nem precisava abrir mão. A gente abriu mão pra, né, dar exemplo. E continua dando até hoje. Com o Guto sendo o deputado mais econômico da Assembleia, com o Kim sendo o deputado mais econômico da Câmara dos Deputados. Mesmo assim, a gente dá exemplo. Nós somos os piores mamadores possíveis. Olha só a mamata ali que ele põe. Você vê ali, ó, o Mikael. O Mikael recebeu uma mamata, galera. 120 reais. 120 reais lá pra ele distribuir panfleto. É uma mamata gigantesca. Não é mesmo? Vamos seguir. Para ainda perderem a eleição no caso do mamato golpista. Resposta que eu dou à justiça.
Reiteram-se os argumentos utilizados anteriormente acerca da opinião do requerido, a minha opinião, sobre o fundão eleitoral e a contratação de familiares com recursos dele provenientes. A declaração crítica à incoerência entre o discurso histórico de membros do movimento quanto ao fundo eleitoral e a posterior aceitação de recursos públicos. A crítica se limita à análise da moralidade e legitimidade política dessas escolhas. Vocês são vagabundos tá. Ele fez uma crítica à análise, à legitimidade da Veja Bem, da escolha. Vagabundo, frouxo. No papel e na justiça virou um frouxão. Eu faço só uma pausa pra lembrar as pessoas que estão na live. Tem mais de 7 mil, é isso? Isso aí, estamos com 7.038 pessoas. Por favor, 4.900 likes. deixarem um like aí, que tem pelo menos 2.000 likes voando. E entrarem no Valete Plus. Entrem no Valete Plus. Eu sei que vocês estão concentrados aqui nesse react. Entrem no Valete Plus. Ontem entraram 8, a gente foi bem, né? Lembrando, você vai ganhar aqui o banquete. Você vai ganhar o banquete, né? Você vai ganhar a revista Valete de Javier Milei e você vai ganhar a nova revista Valete A Deriva. São 3 prêmios direto na sua casa, caso você entre no Valete. Caso você entre no Valete Plus, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui no canto ou entre lá no Valete Plus e entre durante esta live. Você sabe que a live comigo é a live que tem mais benefícios, vamos dizer assim, caso você participe e entre do Valete Plus. Então não perca essa oportunidade, rapaziada. Vamos seguir o vídeo. A legitimidade que vocês tinham é nenhuma hoje em dia. Novamente, critica-se o fato de que as empresas contratadas para realizar o marketing da campanha política sejam pertencentes a familiares dos dirigentes do movimento político, de modo que, ganhando ou não as eleições, há evidente benefício àqueles que participaram das eleições ou não. Embolsou ou não 90 mil reais para 2 clipes patéticos? Hã? Sim ou não? Sim ou não, porra? Hã? Fato que, Bom, muito não, embora né? esteja aparentemente dentro da legalidade, não condiz com a moralidade, na opinião do requerido, na minha opinião. Toma mais essa aí pra você socar, o lambedor de cu. Mas o escárnio que é o fundão eleitoral, cara. Fundão eleitoral é assim, nós gastamos 10 vezes mais, acho que até mais, com fundo eleitoral do que com saneamento básico. Cara, não dá pra acreditar. E aí você vai ver os outros, um monte de candidato, tá? Que vem aqui pagar de bonzinho, que eu sou a favor do pobre, sou a favor de educação, sou a favor dos animaizinhos, eu salvo animal, eu sou a favor do esporte, sou a favor do não sei o que lá, e o cara tá pegando dinheiro do mais pobre pra fazer campanha. Quinta pergunta das mariquinhas que foram chorar na justiça depois do vídeo MBL Missão Mamata. Pô, será que o teu irmão é uma mariquinha que foi chorar na justiça, então? Porque teu irmão me processou na justiça gratuita, pedindo pra tirar vídeo meu do ar. Você não foi processado, né, tua anta? Você sofreu uma interpelação judicial pra você explicar o que você fala de maneira bem vagabunda fazendo as suas ilações. São coisas bem diferentes. Será que teu irmão é uma mariquinha também? Pô, cara, é engraçado. Eu queria que essas suas ofensas brabonas se aplicassem a você, ao teu irmão, ao teu pai, né? Quando eles fazem coisas que você critica veementemente. Por que será que você não fala isso? Uma empresa de um amigo, recém-criada, vamos precisar de uma nota agora de quanto? Aí diz, colocamos alguns panfletos. Quantos panfletos? Põe aí 40 mil reais de panfletos. O senhor quis dizer que tais pagamentos foram feitos sem a contraprestação de serviços ou de forma superfaturada? Caso negativo, o que o senhor quis dizer? Engraçado que era a mesma coisa que vocês mesmos falavam, hein? Você sabe que a gente é da região tal, sabe que ali a gente tem o pessoal que ajuda a gente das gráficas ali, das padarias, não sei o que lá. Pô, bacana, meu irmão, aqui não vai ter nada disso. Caralho, velho, como é que vocês foram decair tanto, hein? Minha resposta à justiça. Reiteram-se os argumentos utilizados anteriormente acerca da opinião do requerido sobre o fundão eleitoral e a contratação de familiares com recursos dele provenientes. Trata-se de uma crítica generalizada sobre práticas recorrentes em campanhas políticas, frequentemente apontadas por veículos de imprensa, órgãos de controle e inclusive pelo próprio MBL. Ah, tá, ele fez, veja bem, ele fez uma crítica genérica, conforme tem várias em revistas, né, sobre contratações de familiares, né? Eu queria saber qual familiar meu que eu contratei, que eu não tô sabendo, né? Queria saber qual familiar meu que eu contratei. Então, repare como as respostas à justiça, o brabão, né, vira Lesse lá com as madeixas dele lá, cuidadas com o cabelinho. Mas vamos lá. O eleitoral agora mudou, né? Agora a mamata é gostosa, agora o leitinho é quentinho na boquinha, né, vagabundo? Hã? Não foi feita acusação direta a indivíduos específicos, sendo o comentário uma ironia sobre vícios estruturais do sistema eleitoral. Cabe ao Ministério Público investigar, por exemplo, os mais de 41 mil reais com caixas de papelão pelo candidato Renato Batista. Não é Renato Batista, é um mamato golpista. E a mim, como cidadão... O cara é tão bobo que ele tentou botar um apelido, que ele tentou, Snarf. Aí não pegou, né, ficou tipo assim, só retardado, né,
Pô, cara, você tem 40 anos, você tá chamando teu inimigo de Snarf, né? E já o que eu falei dele, o Bafo de Imbu, já se popularizou, né? No Brasil inteiro. Hoje todo mundo mal sabe o nome dele, de verdade, né? As pessoas até confundem. De falar Nando Moura, fala Bafo de Imbu, ou fala Mamando Moura, né? Que mamou gostoso na festinha do PT, bancada com dinheiro público, né, na prefeitura do PT, que seu pai era envolvido com o PT, trabalhou na prefeitura do PT, foi assessor comissionado, ou seja, por indicação política do governo do PT, onde você mamava gostoso nos showzinhos, não é mesmo? Tocando lá com a bosta da tua banda, lá, aquela bosta daquela bandana ridícula que você põe na cabeça, mesmo tendo a idade que você tem, né? Aí você não falava nada, né? Aí é uma maravilha, né? Sim. Não houve qualquer insinuação de ausência de contraprestação ou superfaturamento dos serviços contratados. Mesmo porque não se tratam de serviços que possam ser tabelados de forma objetiva. Ah, tá. Então não houve qualquer insinuação de que houve algo errado. De que houve qualquer desvio ou superfaturamento. Ah, então você não insinuou, né, vagabundo? Então você não insinuou isso, né? Ah, entendi, né, ô covarde. Além de tudo, você é um covarde. Você é um frouxo. Você é um frouxo. Por isso essa interpelação judicial foi muito bem feita, pra mostrar o bosta que você é, né? O covarde que você é. Vamos lá. Podem ser tabelados? Fala pra mim, hein, coisa linda. Fala pra mim. Hein? Havendo total liberdade de negociação entre as partes, né? Porém, tal negociação evidentemente foi influenciada por serem as partes ligadas por parentesco, o que foi alvo de severa crítica manifestada pelo requerido a mim. E eu tenho este direito. A lei me garante este direito, que vocês tentam cercear indo lá chorar na justiça. E aí tá um bosta, como eu falei, aqui fazendo vídeo. Quem é que foi chorar na justiça, vagabundo? Quem foi chorar na justiça primeiro, vagabundo de merda? Hein? Bafento, safado, pilantra, Pablo Marçal da Shopee. Quem é que foi chorar na justiça? Não foi o teu mamão? Ou eu tô enganado? Engraçado, pô, eu mostrei aqui. Foi ter uma mão que foi lá na justiça me processar. Não é? Foi ter uma mão. Vocês são tão asquerosos. Peraí, uma pausa, Ana Ering, uma pausa aqui que eu recebi uma ligação de uma pessoa que quer participar da live, que está adoecida. Olá, boa tarde. Senhor Renatão, beleza? Beleza, tá ao vivo aqui no Análises Renatais. Eu sei, eu tô assistindo, pô. Não, assim, eu tô indignado. O cara vira, assim, uma franga depois de tomar uma notificação, uma interpelação. Não, eu não quis fazer nenhuma insinuação. Vai se fuder. Puta loser, não, velho. E uma coisa, loser, velho. Uma coisa engraçada, que ele já recebeu isso aí, se não me engano, já tem uma semana, né? E ele até falou, né? Vou responder aqui. Aí ele demorou uma semana pra fazer o vídeo. Uma semana. Ele postou essa bosta aí do meio-dia. Tem 45 minutos, ou seja, até 1h da tarde. 1 hora depois eu tô respondendo ele. Ponto a ponto. Ponto a ponto. Impressionante, cara. E assim, isso aqui é uma coisa muito desmoralizante, porque você vê que aquele joguinho, ele faz o seguinte joguinho, ele solta insinuações sobre tudo, né? Então ele usa o vídeo sempre usando meias palavras, de modo a evitar um processo, mas ao mesmo tempo querer insinuar que as outras pessoas estão roubando. Exato. Né? E é sempre isso. Essa é a vida dele. Que é a vida de um bosta, um covarde, que ele faz isso pra tentar destruir a reputação dos outros e vender curso de merda dele depois. Né? É a história da vida desse cara. Só que aí quando ele toma interpelação judicial, né, e esse é o problema, né, de tomar interpelação, ele não pode, aí tem que esclarecer, e aí você insinuou, não, então não tá insinuando, então tudo bem, né? Exatamente. Vai falar o quê? Exatamente. Isso é um bosta. Exatamente. Quer dizer, quando ele tá diante de uma questão que pode se tornar judicial, então ele não confirma nada. Então confirma a acusação, fala que roubou dinheiro disso, fala que roubou dinheiro daquilo, fala, não fala, aí não insinua. Não, veja bem, não foi dito que não houve nenhum tipo de desvio ou superfaturamento. O que foi dito é uma crítica legítima, né? Que pode ser feita por um cidadão. Aí é todo covardola, né? É impressionante, né? É impressionante. Impressionante. É uma coisa de perdedor, velho. Assim, esse cara é um bosta, cara. Assim, olha, o trabalho que você vem fazendo é fenomenal, Renato, porque boa parte da infantilidade, não só da direita, existe a direita como um todo, direita bolsonarista, mas a nossa direita tinha uma infantilidade que era assim, de querer ficar xingando os outros por você estar permanentemente indignado. E a pessoa que está permanentemente indignada e
xinga todo mundo, nunca sai do lugar, porque quer ficar parado, apontando o dedo pra todo mundo, falando como é perfeito, ai, como eu sou perfeito. Sendo que não é perfeito, no caso, ensinando, e 2, você não sai do lugar, significa que alguém vai sair do lugar e vai governar você. No caso do nosso público, havia essa sensação de, olha como eu sou melhor do que os outros, sendo que você pode ser melhor e ao mesmo tempo não ser inoperante, que é o caso dele. Então tinha que tirar da frente esse espírito inoperante de um cara desses que coloca na cabeça a ideia de o importante é cobrar. Não, cobrar é uma das coisas, mas ela nem de longe é mais importante. Porque assim, cobrar pressupõe senso crítico. Você pode ter senso crítico e fazer coisas. Quando você cobra só pra cobrar, você é vaidoso só. E esse é um caso, é um bosta vaidoso. E você tá destruindo isso. Que a galera nossa tem que perder essa mentalidade. Acho que já perdeu, mas fundamental, parabéns aí. Pô, muito obrigado, cara. Fico honrado aí que você me ligou do teu leito de morte. Ó, dá uma tosse. Ó, tosse. Nossa. Valeu. Valeu, Não vou te atrapalhar aí, não. Tamo junto, valeu. Eleitoral. Vamos dizer, essa esparrela que vocês fizeram, gastaram 2 milhões, né? Só a Amanda Vettorazzo e o Mamato, né? Essa esparrela que vocês fizeram é com o nosso dinheiro, É dinheiro que falta no saneamento básico. É dinheiro que falta no caderno das crianças na escola. É dinheiro que falta em tudo nesse país. Sério? Que vocês mamaram gostoso até o último. Pausa, por que você não pensou no dinheiro do livrinho das crianças quando o teu pai pegou o fundo partidário do PV para ser candidato e fez 74 votos? Por que você não pensou no saneamento básico quando você foi na festinha do PT, bancada com dinheiro público, se autopromover com a bosta da tua banda? Ou por que você não pensou na educação das crianças e na saúde quando você foi lá encher o bucho num vídeo que você apagou do teu canal, quando você foi lá pagar pau, lamber bolas do Bolsonaro na festa de posse dele? Por que você não pensou nessas coisas quando seu pai, funcionário público e também em cargos comissionados, sustentou você até os 30 anos, né, teu vagabundo de merda? Ô, Renato, me fala uma coisa. Esse imbecil não sabe que se você não usa o dinheiro do fundo eleitoral, ele não vai pra educação, nem pra saúde, nem pra segurança? Isso é importante. Porque não é como se você economizasse 2 Isso é milhões e os importante. caras fossem lá doar no postinho que não tem álcool. Exatamente. Em 2022, eu ouvia do Paulo Cogos que ele falava assim: eu vou usar o dinheiro do fundo que o MBL rejeitou. Porque é assim que funciona. Exato. Não é? Exatamente. E, assim, mas digamos que exista um partido que todas as pessoas vão recusar. Sabe o que vira esse fundo eleitoral, Ana? Vira fundo partidário. Olha só. E se não usar esse fundo partidário, sabe o que ele vira? Ele continua sendo fundo partidário porque, pela legislação, você não pode devolver esse dinheiro. Pois é. Então, enfim... Então ele não vira álcool gel no postinho que ele vai lá pegar? Não. Não vai pras crianças na escola? Não vira. Pra merenda? Não vira. Mas talvez se virasse uma festinha do PT bancada com dinheiro público pra chamar uma bosta de banda de heavy metal, aí talvez valeria a pena, né? Quando o senhor afirma, você tem certeza disso? Porque não é isso que os dados mostram. No contexto da afirmação de Renan Santos de que o Partido Missão está sendo constituído com dinheiro privado, o senhor quis dizer que houve utilização de dinheiro público para esse fim? Caso negativo, o que o senhor quis dizer? Não foi feita tal afirmação? Ah, tá! Como vocês pensaram isso? A afirmação sugere que recursos públicos... Então não foi feita essa afirmação, né? Mas vejam só uma mágica que acontece depois do dinheiro do fundão eleitoral. Que coisa interessante. Depois que acontecem as conversações para candidatos, que começam em fevereiro e em março, as nominatas saem no dia 20 de julho, as pré-candidaturas saem no dia 29 de junho, e aí você tem, neste mês, acontecendo algo estupefato. Vejam, foram 8 meses para conseguir 32 mil assinaturas. Quando você tem a garantia do dinheiro do fundão eleitoral, uma mágica acontece. Em menos de um mês depois, as assinaturas que eram 32 mil pulam para um número de 73.333 assinaturas. Puxa vida, que delícia. Você não afirmou isso, né, vagabundinho? Agora você não afirma, né? Seu merda. Vamos lá. Recebidos durante a campanha podem ter contribuído indiretamente para o fortalecimento da base de apoio de um futuro partido. Sim ou não? Nesse contexto, muito embora o recebimento e a utilização dos recursos pelo fundão eleitoral tenha se dado de maneira legal e tenha diretamente sido utilizado em campanhas de candidaturas, a projeção de tais candidatos evidentemente influenciam indiretamente na visibilidade e crescimento do movimento político e o partido que buscava formar, fato que o requerido se vê no direito de criticar. Isso é um fato ou é uma invenção?
Você vê que ele lê bem rapidinho pra ele dizer Que vocês que pensaram, não há absolutamente nada de ilegal, não há nenhum problema com isso e não foi feita tal afirmação. Você é um covarde, covarde. Se você aparece na minha frente lá no Vilela, eu te desmascaro por completo. Eu te faço sumir da internet, não vai ser por 2 meses e meio, tá? Igual eu fiz esse ano. Vai ser pra sempre se você aparece na minha frente, seu covarde. 7ª pergunta feita a mim pelo Tour de Blonde. Quando o senhor afirma que nós temos aqui diversos membros do Partido Missão que receberam do nosso dinheiro público através do fundão eleitoral R$ 315.679,66. O senhor quis dizer que houve destinação do fundo eleitoral para a constituição do Partido Missão? Caso negativo, o que o senhor quis dizer? O que eu quis dizer é que futuros membros do Partido Missão, já durante a campanha eleitoral, mamaram gostosos R$ 315.679,66. Isso é um fato. Isso está na própria prestação de contas e no estatuto do partido Já de vocês, respondi certo? isso no início da Quiser, live. eu mostro aqui para o juízo. Né? Então a resposta para a justiça. Não foi feita tal afirmação? Acredita-se que a resposta do item anterior já responda à questão presente. Em adendo, a referência se limita ao fato de que pessoas ligadas à futura formação do partido receberam recursos durante a campanha eleitoral, conforme consta na prestação de contas. Está lá. O que evidentemente influencia na visibilidade e crescimento do partido político que se intentava criar. Sim ou não? Hã? Ainda que indiretamente. Se houve efetiva e direta utilização dos recursos recebidos, a constituição do partido é matéria que se deve ser analisada pelas autoridades competentes, porque não foi o que afirmou o requerido. Eu não afirmei isso. Vocês tiraram isso de onde, hein? Ah, você não afirmou, né, vagabundo? Você não afirmou nada. Fala pra mim. Pensaram nisso por quê? Hã? O fato é esse. Hã? Isso é um fato. Os futuros membros do Partido Missão mamaram gostoso durante a eleição. R$ 315.679,66. Essa é uma descoberta realmente que eu não tenho o que falar, né? A gente deveria ter contratado pessoas do PT, ou do PL, ou da família do Bafo Moura. A gente deveria ter contratado uma das 3, né? E não pessoas do MBL pra estar em campanhas do MBL, né? Onde já se viu isso, né? Onde já se viu? Onde já se vê as pessoas trabalharem e serem remuneradas por isso? Sim, não é é mesmo? impressionante, Um absurdo, impressionante. realmente. E onde já se viu você buscar alinhamento, né, político numa campanha política, né? Realmente, eu deveria ter ido lá no MST procurar pessoas para trabalhar comigo na campanha. Você deveria ter pedido sugestão pra ele. Ah, é Assim verdade. como- Ou assim como deveria ele sugeriu o Marcelo Pacheco, olha só. Ou eu deveria contratar o baixista Marcelo Pacheco, que o Nando Moura tentou indicar. Na próxima você pede o currículo da banda Pandora 101. Será que ele quis indicar o Marcelo Pacheco para mamar gostoso o leitinho cevado das tetas, né? Como ele... Da onça. Será que é isso? Né? A próxima eu pergunto lá pra banda Pandora 101, porque certamente tem uma coisa que eles não estão fazendo, que é show, que é... né? A banda nunca vingou, né? Sempre foram uns losers. Então, talvez dê pra contratá-los na próxima campanha. Já começa a pedir as indicações pra ele, né, pra próxima campanha. Que moral você tem pra falar de Ramsés o Pequeno sendo processado pelo Podpah quando vocês fazem a mesma merda? Olha Que moral o que você tem, nível! vagabundo, lambedor de cu. Ele se compara com o Ramsés o Pequeno, que é um canal menor, que foi processado pelo Podpah, o rapaz lá que tá muito triste, que é negro, né? Foi processado por racismo pelo Podpah, com ele tomando um processo porque ele é um bandido mentiroso. Que ele nem tomou um processo, ele tomou uma interpelação judicial, calma. Só um esclarecimento, ele que processou. Exatamente. Importante lembrar, quem processou foi ele, por meio do mamão dele, né? O mamão dele me processou, né? Já perdeu a liminar. Então ele quer se comparar com o Ramsés, o Pequeno, porque ele alterna o papel. Ora ele é o brabão, que fala verdades, a teta do leite que eu botei na minha boca do travesti, né? Que ele, o que ele fala. Ou ele é o vitimista. Olha como eu estou sendo perseguido pelo Partido Missão, que está me perseguindo como o Podpah perseguiu o Ramsés. Ele alterna entre os dois, né? A vítima e o brabão, né? Esse vagabundo aí. 8ª pergunta feita pela turminha do Guerreiro de Kiev. São fáceis porque são pobres. O meu, eu já tirei. Vamos lá. Quando o senhor afirma Amanda Vettorato Carneiro pagou R$84 mil do nosso dinheiro a membros do Partido Missão, Sandro Alex dos Santos Silva Filho, também candidato do MBL, pagou R$73 mil do nosso dinheiro a membros do Partido Missão, Faustino da Silva Souza, R$60 mil do nosso dinheiro a membros do Partido Missão, Renato Souza Batista, R$17 mil do nosso dinheiro a membros do Partido Missão. O senhor quer dizer que tais candidatos utilizavam o fundo eleitoral para financiar a constituição do Partido Missão? Você está tirando isso de onde, hein? Da onde será, né, que a gente tá tirando isso? Foi só uma pergunta. Da onde a gente tá tirando isso? Loucura. Do cara que junto com o pai deixaram aí dívidas de alguns milhões de reais, né? Que é mentira, dezenas ou centenas que de eu já milhões de provei reais. aqui. Hein? Pilantrinha. Nona pergunta, do cara que acha que tem direito de me pilantra, processar. seu vagabundo. Pilantra é você. Você que é um bandidinho. Você que é um enganador. Põe um vídeo aí pra mim, Ana, que é o vendedor de lenço. Tá? Pra gente ver a índole do vagabundo, tá?
a índole do pilantra, tá? Verdade, Olha a aí. grande verdade, para além de políticos canalhas e vagabundos dos quais eu não tenho mais esperança absolutamente nenhuma em ninguém, Ó, é que o Brasil, cara, é o melhor país do mundo, viu? ó. É o melhor país do mundo. Os caras falam, por que você não sai do Brasil? O meu dinheiro saiu já. Saiu. Entendeu? As minhas oportunidades foram criadas fora daqui e o Brasil eu faço uso Ó, ele faz uso do Brasil. dele, nas coisas que me convêm, nas coisas que me dão lucro. Opa. Porque é possível ter um lucro absurdo, principalmente quando as coisas são difíceis. Não é verdade? Eu vendo lenço, cara, eu não choro. E o lenço, quanto mais tem gente chorando, mais caro o lenço fica. Então eu sou o cara que vende o lenço, acabou. Ah, ele vende o lenço. Ele usa o Brasil no que dá lucro pra ele. Porque quanto tem mais gente chorando, mais caro o lenço fica. Né? Olha o nível do mau caratismo desse pilantra. Olha o nível do mau caratismo desse pilantra. Vamos lá. Quando o senhor afirma, como eu disse para você, o fundão eleitoral é um excelente negócio para quem recebe, no contexto das afirmações anteriores, o senhor quis dizer que o MBL e seus membros destinam verbas do fundo eleitoral para fins diversos do previstos na legislação ou sem contraprestação de serviço? Caso negativo, o que o senhor quis dizer? Eu quis dizer que é um excelente negócio. Que vocês e seus familiares mamaram gostoso no nosso dinheiro, a no dinheiro resposta. do meu dinheiro. Resposta à justiça. Não foi feita tal afirmação. Pra câmera. Eu estou dizendo que é um excelente negócio, suas felinas. Agora pra justiça. Eu não disse tal afirmação, eu não disse. Ó meu cabelinho aqui, ó. Ó. Turu, tu, tu, tu. Ah, é engraçado, né? É engraçado isso. Vagabundo frouxo. Além de tudo é frouxo. Por isso que não vai debater comigo. Vai ficar tremendo lá igual... Se ele ficou tremendo assim pro Nicolas Ferreira... Desculpa, assim... Por isso que ele não aceita o debate comigo. 10ª pergunta feita a mim pelos adoradores de caixa de papelão. Vamos lá. Quando o senhor afirma, quando você tem uma quantia de dinheiro do fundão eleitoral, a mágica acontece em menos de um mês depois, as assinaturas que eram de 32 mil pularam para o número de 73 mil assinaturas. Puxa vida, que delícia. O senhor quis dizer que o MBL e os seus membros candidatos repassaram o dinheiro do fundo eleitoral para a constituição do partido Missão? Caso negativo, o que o senhor quis dizer? Vamos ver. Resposta para a justiça. A fala aponta um fato objetivamente constatado. Não uma opinião. Estou dando a minha opinião. A ironia utilizada na crítica do requerido consiste na curiosa coincidência temporal entre os gastos com fundo eleitoral e o crescimento no número de assinaturas, o que sugere uma possível relação de estímulo entre valores percebidos e o apoio popular para a criação do partido, ainda que indiretamente. Não foi em nenhum momento afirmado que os valores foram diretamente utilizados para a constituição do partido, não configurando uma acusação de desvio de finalidade, sendo essa análise de competência dos órgãos de controle e eu espero que investiguem. Não foi afirmado então, né? Então ele não afirmou, ele não fez isso. Né, vagabundo? Não fez, aí ele não fez. Não, eu não afirmei isso, veja bem. Eu vou mostrar os vídeos depois aqui de coisas que ele fala e no vídeo e a maneira que ele falou, a maneira que ele faz a relação. Pra, caso ainda tenha algum imbecil que não tenha entendido que se trata de um bandido, de um pilantra, né, vou deixar mais claro aí, mais claro do que isso. Né? No próximo é só se eu desenhar. Vamos lá. Eu espero que investiguem cada uma das assinaturinhas que vocês conquistaram de pessoas desavisadas em metrô, ponto de ônibus, dizendo é para melhorar a educação, é para melhorar a saúde, é para não sei o que lá. Pagando ao todo aos coletores cerca do que? R$3, R$4, R$5 por assinatura. Porque ele acabou de dizer que a gente pega as pessoas desavisadas, a gente não sei o que, né? Ele repete o que disse o Intercept. Mas vamos ver o que o vagabundo dizia quando ele ficava aqui lambendo o nosso saco? Olha o que ele dizia, nos defendendo. Pô, o cara não sabe ler, meu. O cara não sabe ler e circula. Essa é a ficha da missão, que muitos de vocês assinaram. Ali dizendo, ó, você declara, estou afirmando declara apoiar a criação desse partido político em formação e não ser filiado. A assinatura do apoiador, essa assinatura não configura filiação partidária, ele circula lá em cima, ó, partido, ele circula lá em cima o círculo e pergunta, o cara não sabe ler, porra? Ah, partido Missão? E aí? Aí depois que briga, o vagabundo volta atrás em questão de meses. O cara volta atrás. Ele só não voltou atrás do que ele dizia sobre travestis no passado, que ele achava que homens biológicos são mulheres. Isso ele não voltou atrás. Mas a briga fez o cara mudar uma opinião, ó, questão de dias. Vagabundo, vamos lá.
espero que se investigue. Quando eu fazia o treinamento junto com a Meg, o que nós falávamos? Pessoal, não é para citar o MBL. Por quê? Porque nós estamos formando o partido. Então, assim, são CNPJs diferentes. E você vai pegar a assinatura da pessoa para a criação de um partido. Você vai falar do partido. Esse daí não é um documento oficial, mas mesmo assim, é importante que as pessoas leiam, porque olha lá o que está escrito, ó. O MBL é um movimento, uma associação com personalidade jurídica com CNPJ próprio. Já o partido terá outro CNPJ, e não podemos confundir essas pessoas jurídicas distintas. É justamente por isso, retardado Moura, que você não viu a gente divulgando a missão em lives aqui do MBL. É por isso que você não viu as redes do MBL fazendo direcionamento total à missão. Porque nós separamos as duas coisas, justamente para ninguém falar absolutamente nada. Que um CNPJ é uma coisa e o outro é outra. Para não dizer que tem um CNPJ ali fazendo um outro, fazendo um partido político. A gente está usando a visibilidade do movimento para poder... Da mesma forma que na época de campanha, a gente não faz campanha para os nossos candidatos nas redes do MBL. Para não dizerem que é um CNPJ fazendo campanha para pessoa física. Entendeu, retardado burro? Fala aí, senhor Renan Santos. Eu só queria agregar um negócio aí do CNPJ. Porque assim, a pessoa querer punir a gente pela nossa honestidade, cara. O do CNPJ é mais do que não misturar. O que quer dizer não misturar? Só pra galera a galera tá ouvindo aí? Tá. A lei eleitoral para partidos políticos constituídos, a gente não está constituindo ainda, mas a lei eleitoral para partidos constituídos e regulares, em funcionamento, e voltado para eleições, proíbe doações de pessoas jurídicas. Ela proíbe. Um partido em formação não é proibido de receber dinheiro de CNPJ. Mas nós, veja só como a gente foi cuidadoso, sabendo que alguém em algum momento pode criar uma espécie de uma analogia entre a lei eleitoral para os partidos já formados e o informação, nós não apenas não fizemos nenhum tipo de relação com o MBL, tampouco nós aceitamos doações de CNPJ para partido, outros que não é MBL. Isso é uma decisão jurídica para proteger, e mesmo que a lei permita, tá? Não há nada na legislação de formação de partido que impeça o CNPJ do partido receber doação de CNPJ. Outros já receberam, inclusive. Mas a gente sabe que a gente é tão visado que a gente tem que ser cuidadoso. E aí a gente é mais, sabe, você é mais honesto do que deveria. E aí o cara quer atacar por isso. E é um negócio tão burro que quando a gente pode divulgar a relação das duas coisas, a gente dá a todas as matérias. Agora uma matéria do Gazeta do Povo, que tá falando do MBL e da missão, como os dois como parte do mesmo grupo, na Veja a mesma coisa. Imagina, os diretores da Diretório Nacional da missão são praticamente os mesmos do MBL, porque isso é permitido. Então, sabe, negócio burro. É uma galera. Desculpa, eu tinha que falar isso, porque assim, é muito burro isso. Não, e pra gente seria muito mais fácil a gente não precisar, por exemplo, fazer a live depois da missão, fazer tudo aqui no MBL, divulgar nas redes do MBL. E a gente evitou isso, né, ao máximo pra fazer essa separação. Só que o imbecil acha que essa separação, na verdade, seria positiva pra gente, o que não faz nenhum sentido. É um troço, é doentio, cara. Desculpa, eu só queria falar isso, porque isso foi uma das coisas mais, a gente se autoimpôs um peso gigantesco. A gente poderia simplesmente ter pego pra montar um partido, dinheiro do MBL e jogado na missão. Exatamente. A gente sabe, a gente não precisava ficar fazendo campanha de doação, vendendo livro amarelo com assinatura mais cara, bandeira, sabe, ter pedido dinheiro pra galera. A gente simplesmente podia ter feito isso com o MBL. E não, a gente teve que, sabe, fazer jantar de arrecadação, aos montes, reunião, ficar ouvindo gente que não doava nada pra gente, ficar dando dica de como fazer. Sabe, um trabalho colossal que a gente teve que fazer pra ser cuidadoso, e pra ver um bosta que nunca fez porra nenhuma de importante na vida falar isso. Cara, ele já fez sim, tá? Ele tinha uma banda que tocava lá em Budas Artes na festa do PT, velho. De heavy metal. É verdade. As senhoras que iam lá ouvir o show do Leonardo saíram muito felizes. Foram surpreendidas com o show do Fandora. Um cara lá gritando. Tipo assim, bandidos, não gosto de vocês. Fora políticos!
políticos, hipocrisia, isso está errado. Comprei meu curso, opa! Andei com carro possante e toquei muito pesado. Vocês são políticos, eu vou bater e chutar sua boca. Vou bater e chutar sua boca, eu sou muito mal. Ele vai dar um checkmate, ele vai dar um chute na boca. Checkmate, eu sou malvadão, não saí da adolescência. Ei, papai, olhe pra mim, nunca vou chegar à vice-presidência, nem que eu fui convidado ou não. Lembra que ele queria ser o vice do Danilo? Lembro. Ele ficou implorando, né? E ele ficou puto que ninguém chamou. Que ninguém chamou. Tadinho. Tá bobo, meu. Que Muito, bobo, muito, velho. cara. Esse cara é um retardado, né? Um retardado. Desculpa atrapalhar a live. É nóis. Fala. Qual seria a ligação sugerida pelo senhor, entre o dinheiro do fundão eleitoral e o aumento de assinaturas na lista de apoiamento do partido, Vamos ver. A declaração aponta um fato público. O aumento significativo no número de assinaturas em período coincidente com os gastos de campanha, configurando apenas uma reflexão sobre a influência que recursos públicos podem exercer sobre a mobilização política. Não é vocês mesmos que falam isso? Não são vocês mesmos que falam isso? Pausa. Ele fez apenas uma reflexão. Ele estava fazendo uma reflexão, pessoal. Veja bem. Não tem nada a ver com o fato de que os cartórios simplesmente pararam de trabalhar no período eleitoral. Fato este que, inclusive, por meio do TSE, a ministra Carmen Lúcia, ela nos deu mais tempo para para batermos as assinaturas, sabendo que os cartórios eles não funcionaram durante esse período. Então, ok, os cartórios não estão funcionando agora, vocês vão ter mais tempo depois. Que nem precisou, porque a gente bateu o recorde aí. O único partido em todos os estados, o partido que mais teve fichas validadas da história do Brasil. Então, por mais que esse vagabundo, né, o pilantra, ele ficou fazendo campanha, falando para as pessoas tirarem as assinaturas. Não deu, né, vagabundo? Só por cima do meu cadáver. Passamos aí por cima do teu cadáver de merda, putrefato com essa boca podre. E depois eles, não, mas eu estava dizendo que vocês não vão passar da cláusula de barreiras. Ele pergunta pra mim o seguinte: o senhor quis dizer que não houve voluntariedade nas assinaturas coletadas depois do dinheiro do fundão eleitoral? Não disse nada disso. Ele não disse nada! Eu não disse nada! Ele não disse porra nenhuma. A gente fez uma interpelação pra um cara que não falou nada, pra um cara que é mudo. Puta que pariu. Existe inclusive um processo que vocês olha lá, perderam. essa é muito boa. A pessoa disse... Pausa. Eu sou meio cegueta pra ler. Não sei se dá pra... Tira um print e dá zoom. Vamos ver. Porque é muito interessante esse processo. É muito interessante. O que mostra o quanto que esse cara é burro pra caralho. Tá? Ali é boa. Taca ali zoom aí. Mais. Aí, ó. Em sua defesa, o partido Missão alegou falta de interesse de agir da impugnante porque bastava ter solicitado administrativamente a retirada do seu nome da lista, que não houve qualquer engano para a obtenção da assinatura. Desce aí. Descido. Diante do exposto, julgo procedente a presente ação e determino, blá blá blá, a suspensão do SAF, a formação do político em Ana Júlia Lupo Guaraldo. Piriri pororó. Calma. Aqui, ó. Ali, ó. Após a leitura da matéria jornalística no site Intercept Brasil, a autora ponderou pela exclusão de sua assinatura, o que não é contestado pelo requerido e que também recebeu favorável parecer do Ministério Público Eleitoral. Vou explicar trocando em miúdos. Essa moça, que é uma pessoa de esquerda, tinha assinado a ficha na rua. Depois ela viu a assinatura, depois ela viu a matéria do Intercept e ela pediu para tirar. O que nós fizemos? Nós resistimos e falamos: ok, pode tirar a tua assinatura aí, pode tirar, mas você assinou. Tá lá escrito no papel, se você não leu, assim, né, você tem o cérebro do tamanho do Nando Moura. E é exatamente esse o julgado. Que inclusive quem fez esse processo aí foi um grupo de advogados do Maranhão, aqueles advogados de esquerda que se juntam para defender causas de esquerda, fizeram essa exatamente. Então sim, de mais de 900 mil, 800 mil assinaturas que a gente coletou, mais
quase 600 mil validadas. Teve esse caso aí da pessoa que pediu pra tirar e a gente não... prontamente aceitou. A gente prontamente aceitou. E mais, no processo a gente pede pra que tire a assinatura dela. Minha resposta à justiça. Entende-se esclarecida a questão com as respostas dos 2 itens antecedentes, sendo que nas manifestações transcritas pela peça inicial em nenhum momento é dito que não houve voluntariedade nas assinaturas coletadas. E direto de onde, hein, amigão? Fala pra mim. Pronto, ó, você viu o que ele falou? Ele disse para a justiça que... Não, eu não disse que não houve voluntariedade das pessoas nas fichas assinadas. É muito bandido pilantra, né? Vamos lá. Fala pra mim. Não obstante, cabe frisar que existe de fato relatos de eleitores que teriam sido confundidos quanto à natureza do documento assinado. Isso é baseado em informações públicas, inclusive em processo que o MBL perdeu. Teor dos autos do processo. Vou deixar aqui o número do processo e a vara da zona eleitoral onde ele está sendo julgado. Eu nem vou responder, eu só abro de novo ele dizendo Nando Moura ficha. O cara não sabe ler! Porra! O cara não sabe ler! O partido missão! Olha aí, o cara não sabe ler! Pronto, o próprio vagabundo responde vagabundo. Caso haja irregularidades, a responsabilização caberá à apuração dos fatos pela parte do Ministério Público e da Justiça Eleitoral, cabendo a mim como cidadão fazer o apontamento. Cidadão que vocês agora perseguem, como faziam os petistas, como faziam os bolsonaristas e como fizeram com vocês mesmos quando vocês ele tá sendo relatavam os abusos do fundão eleitoral. Agora viraram esse lixo. Espero que o Ministério Público investigue cada um dos centavos. E ainda que investigue, e ainda que não ache uma única irregularidade, a imoralidade daquilo que vocês fizeram na eleição passada e que vão fazer na próxima eleição, ela já está demonstrada. Ela é flagrante. Ela humilha vocês com aquilo que vocês mesmos falaram e com o próprio discurso utilizado pelo MBL para demonizar qualquer um que utilizava o fundão eleitoral. E hoje vocês fazem isso. Perseguem e processam aqueles que os questionam. Vagabundos. Igual vagabundos. O seu irmão fez. Se esse vídeo foi importante para você. Igual o seu irmão fez comigo. Bom, recado final. Nando Moura, você é um vagabundo, né? Você é um bandido, eu afirmo isso aqui. Ipsis literis aqui, fui eu, Renato de Souza Batista, estou dizendo que você, Luiz Fernando de Moura Caim, é um bandido, tá? É um bandido, é um pilantra, tá? É um vagabundo, é um frouxo. E, cara, você é um covarde, né? Você é tão covarde que você não sai dessa bosta desse teu quarto e vem me enfrentar, olho no olho. Porque senão você vai tremer, né? Você vai tremer, igual você já fez em outros debates, né? Seu covarde de merda. Você é um mentiroso tão grande, você é um mentiroso, que você não consegue sustentar nem mesmo as ilações que você mesmo faz. Você é, assim, que cara vagabundo, né? E aí... Eu só queria esclarecer um ponto, Renato, que ele fala que a gente processou ele, mas a interpelação judicial, ela não é tecnicamente um processo. Ela é um ato formal. Então a gente deu a ele a oportunidade dele se explicar sobre as ilações que ele tinha feito. Exatamente. Então, diferente dele, que realmente entrou com o processo, e com o liminar, com o pedido liminar, a gente só fez uma interpelação para que ele pudesse se explicar. Então a gente deu a ele a oportunidade de se explicar e ele ainda tá reclamando. Perfeito.